Olá, paz seja convosco, pastora Gisele, mais uma vez aqui juntamente com você para falar um pouquinho, algo bastante interessante neste dia de sábado, ou o que muitos chamam de sábado de aleluia. Quero trazer algo e partilhar ao seu coração neste sábado, que eu gosto de chamar sábado do silêncio, ou sábado da decisão, sábado da oração. Escute, quero que você tome, a palavra do Senhor aí e leia comigo no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do versículo 25. Diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ela amava, disse a ela, a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Vou ler de novo essa parte do texto. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria o sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho e com especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém? Eu quero deixar essa porção dessa palavra a você neste dia. Nós sabemos e temos o conhecimento dos 10 mandamentos, certo? Um dos mandamentos, segundo rege, lá em Êxodo, depois você pode procurar, leia, um dos 10 mandamentos era guardar o sábado. E a lei era essa, Por isso que a gente vai ver ao longo da trajetória de Jesus, Jesus curando, Jesus libertando no sábado, Jesus fazendo os milagres, as maravilhas, exortando, ensinando o povo, também no dia de sábado, e havendo ali sempre um levante contra o sábado, quando Jesus fazia os milagres, as maravilhas, ensinava. No tempo do sábado, os judeus, os fariseus, os saduceus levantavam-se contra Jesus e diziam a ele: mas é sábado, o senhor não pode fazer isso, porque era um dia consagrado, porque é o dia que deveria ser guardado.
segundo o calendário e os costumes judaicos que seguiam ali a lei. Nesse tempo onde Jesus está passando, né, o seu ministério terreno, nós não podemos nos esquecer que há mais de 400 anos Deus estava em silêncio. E aí vem João Batista e logo em seguida Jesus. E então para eles aquilo tudo ali era muito novo, tanto para os discípulos quanto para todas as pessoas que estavam ali ouvindo e vendo o que Jesus estava falando, estava fazendo. Então era tudo muito novo para todos eles. E Jesus vai ensinar, vai explicar para os discípulos que ele também é Senhor do sábado, que é uma hipocrisia, né? Falar que não pode se curar no sábado, ensinar no sábado, libertar no sábado, aqueles que são filhos de Abraão, aqueles que estão necessitados. Haja visto que eles também levavam os seus animais para beber água, buscavam a água, né, para beber, faziam algumas poucas atividades, mas faziam. E aí Jesus fala que isso era uma hipocrisia. E vem então o momento da Páscoa, onde nós vimos aí, né, na quinta-feira, Jesus celebrando o lava-pés com os seus discípulos, tomando a ceia, onde será ali instituída a Santa Ceia, que era esse momento da nova aliança, e ele vai para o Getsêmani, e ali ele é preso, e vem, né, aquilo que nós chamamos de paixão de Cristo, vem todo aquele momento da paixão de Cristo, ele é crucificado, morre, e José de Arimateia e Nicodemos pedem o corpo de Jesus, um corpo morto. E aí você pode pensar assim, né? O que alguém pode fazer com um corpo morto? Mas esse corpo morto é o que traz vida, e quando ele é muito bem cuidado, nesse caso de Jesus, esse corpo traz a ressurreição. E eu quero falar nesse caso porque este corpo morto, havia um valor neste corpo, né? Era Jesus. Mas deixa eu falar com você algo, abrindo um parênteses aqui, já que eu toquei nesse assunto. Tem vezes que pessoas não querem pagar ou se empenhar por orar e jejuar por vidas, achando que é um corpo morto. Preste atenção nisso. Você não está fazendo absolutamente nada por um corpo morto quando você está achando ser um corpo morto, porque há vida naquele que você está cuidando, naquele que você está se dedicando. Ainda que você não veja nada agora, mas você verá depois. Escute essa mensagem até o final e você vai entender tudo o que eu estou te falando. José de Arimateia e Nicodemos pedem o corpo a Pilatos, e eles levam o corpo, fazem todo o cerimonial e o ritual judaico para o sepultamento. Este corpo é sepultado, e há ali então um levante, né, dos guardas, com medo de que esse corpo fosse roubado. Então eles fazem ali a vigília, né, do corpo, do sepulcro, e com os guardas, enfim. E aí vem esse dia do sábado, o sábado do silêncio, o sábado em que não há absolutamente nada. Os discípulos com medo, os discípulos atemorizados, mas João recebe algo. Jesus na cruz diz a ele: eis aí a sua mãe, e mostra a ela: eis aí o seu filho. E agora há ali uma perseguição contra os discípulos, e segundo os estudiosos, João seria logo o primeiro, e em seguida Pedro. Claro que ainda Pedro vai se converter ainda, né? Mas até esse momento, então, seria João e Tiago, Pedro logo em seguida, enfim. E
João ele precisa tomar uma decisão. O que ele iria fazer? Para onde ele iria correr? E então é o dia da decisão. É o sábado da decisão, é o sábado da oração, é o sábado do silêncio. O que fazer? O Senhor não traz respostas. Será que você está nestes dias em que você ora e parece que nada, Deus não te responde, Deus não traz resposta, você ora, busca de Deus, mas o que é que está acontecendo? Parece que os céus estão de bronze, parece que não há uma resposta certa. Ei, deixa eu falar com você. Este espaço do silêncio não é a morte. Este espaço do silêncio é o trigo morrendo para germinar e trazer a vida. É verdade. E quero dizer algo a você. Este período do tempo do silêncio é aquele. Não vou dizer que é um jargão, porque na verdade é isso mesmo, é o choro que dura a noite, mas nós temos a esperança de que pela manhã a alegria do Senhor virá. E é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você viva. Ainda que esteja difícil este momento do silêncio, não desista. Continue orando, ainda que você não veja com os seus olhos, ainda que ainda pareça que não está acontecendo nada, é o trigo que está morrendo, porque ele vai germinar. É o trigo que está descendo ao seio da terra para germinar e ele dará o seu fruto. É o choro que dura uma noite, mas é a esperança de que pela manhã a alegria do Senhor vai chegar. E aí chegará o domingo, onde você vai poder celebrar a Páscoa, onde você vai poder celebrar a ressurreição, onde você poderá celebrar a vida com o Senhor. Ainda não é o fim. A morte não é o fim da história, mas é o começo de uma nova vida. Jesus vai morrer lá atrás, mas aqui neste período do sábado do silêncio é um momento de reflexão, é um momento em que nós não podemos nos desesperar. Momentos de desespero trazem sobre nós grandes consequências e nós não podemos nos desesperar, não é hora disso. Não é hora de desespero, é hora de nos acalmarmos, de levarmos as nossas questões em oração ao Senhor. É momento de decisão. Sabe qual é a decisão que nós precisamos tomar? De nos posicionarmos, de nos levantarmos e tomar a posição devida para ir adiante, para continuar. Essa foi a decisão de João. A decisão de João foi: eu vou permanecer em Jerusalém. Eu vou permanecer e vou aplicar aquilo que eu aprendi. Eu vou aplicar o que o mestre me ensinou. Olha, pare e pense. Era tudo muito novo para os discípulos também, era tudo muito ainda não palpável para a vida deles, porém eles viram o mestre operando tantas vezes, eles viram o mestre ensinando, curando, libertando, operando grandes milagres, acalmando os ventos, a tempestade, acalmando aquele barco, as águas, liberando sobre eles poder e autoridade. Quantas vezes eles foram enviados? Eles conheciam, ou pelo menos deveriam conhecer, mas eles também eram humanos e tiveram medo. Eles também eram humanos e tiveram o tempo do silêncio. Eu quero falar com você. Nós, como cristãos, passaremos sim por um momento de silêncio, onde parece que Deus não vai nos responder, onde parece que a vida vai parar por aqui, mas eu quero te dizer algo: a vida não vai parar por aqui. Aqui não é vida, aqui também não é morte, é apenas o silêncio. Continue, prossiga, o seu alvo está adiante, tome a sua decisão. Este é um momento muito sério, sabe? É um momento muito difícil para nós cristãos quando passamos por este momento. É um vale, é um deserto. Mas nós precisamos entender que é nesse vale, que é nesse deserto que nós seremos provados
aprovados ou reprovados. É nesse deserto que o Senhor está sondando de verdade o nosso coração. É neste momento que nós precisamos permitir que Ele sonde o nosso coração. Não é momento de agirmos por emoções, não é momento de tomarmos atitudes precipitadas, não é momento de levarmos a mão na cabeça por causa do desespero, mas é momento de nos acalmarmos, de olhar para nossa alma e dizer a ela: aquieta-te, acalma-te. Nós ainda louvaremos o nome do Senhor, nós ainda bendiremos ao Senhor, porque no domingo pela manhã Ele vai ressurgir. No domingo pela manhã nós poderemos declarar: o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive, o nosso Rei está vivo. Você sabe, há aí um movimento com relação a essa canção, porque Ele vive. E é de fato isso que nós, como cristãos, deveremos declarar todos os dias. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não tema, querido. Não há temor, não é preciso temor, porque o seu Rei, o seu Redentor está vivo. E você vai poder declarar todos os dias: Ele vive, Ele está perto de você. Ainda que esteja em silêncio, é o sábado do silêncio, sim, mas é o sábado em que você está sendo sondado. Por isso, dê louvores a Deus, entregue a Ele a sua adoração, entregue a Ele o seu louvor. Não se desespere, tenha calma, seja você abençoado por essa palavra, seja você fortalecido pelo Senhor. Eu quero orar por você. Pai eterno e soberano é o Senhor. Que este que me ouve neste momento, ó Pai, possa ser tocado. E se há, Senhor, algum temor, se há, ó Pai, algum vendaval passando por esta vida, que estes ventos cessem, que estas águas se acalmem e que o Senhor possa, sim, bradar com resposta neste dia, Pai. Em nome de Jesus, este é o sábado do silêncio, este é o sábado da decisão, este é o sábado da oração. Por isso, ó Pai, levamos ao Senhor, ó Pai, o nosso coração, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos sondar e permitir, ó Pai, que esse bradar, ó Deus, possa surgir pela manhã.